Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Apesar de todas essas circunstâncias aí pelas quais nós todos estamos passando, mas tem razão dessa quarentena, enfim, desse isolamento forçado que nós somos obrigados a cumprir, né? A Fares Brito pediu para que nós, professores, gravássemos vídeos com conteúdos relacionados a cada uma das disciplinas. Então, em relação a Direito Tributário 1, eu vou gravar aqui essa semana para vocês 2 vídeos tratando dos princípios constitucionais tributários, né, que é a matéria que a gente vinha abordando em sala de aula. E a ideia é que na próxima semana a gente grave também outros 2 vídeos tratando das imunidades tributárias, certo? Então, hoje o vídeo vai ser sobre princípios e na próxima semana os 2 vídeos vão ser sobre imunidade. Mas antes de a gente começar a tratar aqui dos princípios, deixa eu só dar alguns avisos aqui a vocês. Primeiro, eu disponibilizei, está no portal já, as notas de aula, né, referentes aos princípios e às imunidades. Então baixem lá, deem uma olhada, leiam para que a gente possa depois tirar as dúvidas, certo? Deixei também uma atividade para vocês. Tá? Cada semana vai ter uma atividade que o professor vai passar para o aluno resolver em casa, enfim, exercitar aí seus conhecimentos. Então já deixei para vocês também uma atividade no portal referente às questões de primeira fase da OAB, envolvendo direito tributário, envolvendo a matéria que a gente viu até aqui, né? As espécies tributárias, conceito de tributo, princípios, imunidades, competência tributária. Então tá tudo lá, resolvam, porque no nosso momento de interação, que a gente vai ter essa semana, e aí esse é o outro aviso que eu quero dar, para a turma de terça e quinta, CD noite, a gente vai ter um momento de interação na quinta-feira, né, no CD, a partir de 8h30 mais ou menos. Depois eu volto a entrar em contato com vocês para a gente definir qual vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar, certo? Mas já fica agendado para quinta-feira, CD noite, 8h30, a gente ter esse nosso momento de interação, exatamente para tirar as dúvidas, resolver essas questões das atividades, ver quais foram que vocês sentiram mais dificuldade, tá? E para a turma da manhã, quarta e sexta, AB manhã, a gente vai ter um encontro na sexta-feira, tá? Sexta-feira, horário AB, a partir de 7h40, mais ou menos, a gente tem esse nosso momento de interação, tá certo? Tranquilo? Avisos dados, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos tratar um pouquinho aqui dos princípios constitucionais tributários. Primeiro, só relembrando, né? Tanto os princípios constitucionais quanto as imunidades tributárias, elas compõem o que a gente chama de limitações constitucionais ao poder de tributar, né? Essas limitações o próprio Constituinte impôs a cada ente tributante, União, Estado, Distrito Federal e municípios, no momento da instituição e da cobrança dos tributos. É como se ele dissesse, se o Constituinte dissesse o seguinte: olha, vocês têm autorização para tributar, mas precisam respeitar certas limitações. Não pode criar tributo e cobrar tributo do jeito que bem entenderem. Tá? Então isso é que transforma inclusive a relação tributária numa relação jurídica e não numa relação de poder. Tá? Então essas limitações são muito importantes para pôr o freio no exercício da competência tributária por meio de cada um dos entes federativos. É bom lembrar também que essas garantias, esses princípios, essas imunidades estão fundamentalmente no artigo 150 da Constituição, e esse rol não é taxativo. Por quê? Porque ele pode ser ampliado, podem ser incluídas novas garantias, certo? Mas esse rol ele é considerado cláusula pétrea, né? Considerado, o Supremo já destacou, que são direitos fundamentais do contribuinte. Então, se for alterado esse rol, que seja para aumentar as garantias, mas nunca para suprimir ou diminuir o alcance dessas garantias. Tá? Então, pode cravar que essas limitações são cláusulas pétreas em razão do artigo
60, parágrafo 4º da Constituição, direitos e garantias individuais. Tá? Então, isso significa o quê? Resumindo, não pode suprimir, não pode reduzir essas garantias, mas pode ampliar. Tá certo? Então, não é que não pode alterar desde que seja para ampliar essas garantias. Tá certo? E aí, quando a gente entra, então, dentro desse rol de princípios constitucionais tributários, o primeiro deles, artigo 150, inciso 1 da Constituição, obviamente é o princípio da legalidade. Né? Exigir ou aumentar tributos só pode ser feito por meio de lei. Tá? A gente até já discutiu isso quando tratou do conceito de tributo. Né? Lei é o elemento fundamental porque é o que dá legitimidade ao tributo. Né? A lei, afinal, ela é fruto da vontade popular. Quem aprova as leis são os nossos representantes, pelo menos em tese, né? Então, se está na lei é porque nós concordamos. Por isso que se diz que nós só pagamos os tributos que concordamos pagar, porque tributo pressupõe prestação em lei, instituída em lei. Tá? Então, daí a razão desse artigo 150, inciso 1. Exigiu aumentar tributo só por meio de lei. E aí o que é bom destacar no princípio da legalidade? Né? Primeiro, que tipo de lei? Lei ordinária, lei complementar? E aí a gente já viu também, mas não custa nada reforçar, a regra é lei ordinária. Os tributos são instituídos por simples lei ordinária, tá certo? Existem 4 exceções que a gente já tratou aqui. Recapitulando, quais são essas exceções? Quais são os únicos tributos que exigem lei complementar e não simples lei ordinária? O imposto sobre grandes fortunas, certo? O imposto residual, a contribuição residual e os empréstimos compulsórios. São os únicos 4 tributos que exigem lei complementar. Todos os outros, simples lei ordinária, certo? Outra questão, medida provisória é instrumento hábil para criar tributo? E aí vamos lembrar, medida provisória tem força de lei. É um ato do presidente da República, nos casos de relevância e urgência, mas já nasce com força de lei. Então, em razão disso, o Supremo entendeu que medida provisória é sim instrumento hábil para criar tributo. Tem força de lei, portanto, respeitaria a exigência do princípio da legalidade do artigo 150. Então, medida provisória pode sim criar tributo, é instrumento hábil. Só tomem cuidado, né? Medida provisória tem força de lei, leia-se de lei ordinária. Por quê? Porque medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Cuidado. O artigo 62, que trata das medidas provisórias, deixa isso claro, certo? Então, medida provisória é instrumento hábil para instituir tributos, desde que, obviamente, esses tributos estejam na regra geral, exijam simples lei ordinária, tá certo? Ok? Outra questão importante para a gente destacar do princípio da legalidade, os benefícios fiscais, tá? Se algum ente quiser conceder isenção, anistia, sei lá, um refis da vida, um perdão de algum tipo de tributo ou de multa tributária, etc., esses benefícios precisam estar previstos em lei, ok? Artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Se eu preciso de lei para instituir o tributo, eu também preciso de lei para dispensar esse tributo ou dar algum tipo de desconto relacionado a esse tributo. Também para instituir penalidade, exigência de lei, tá certo? Para aplicar uma multa, para aplicar alguma sanção relacionada ao descumprimento de uma obrigação tributária, também se faz necessário lei em sentido estrito. Tá? Daí vale a pena dar uma olhada também no artigo 97 do CTN. Exceções. O que é bom destacar aqui? Desculpa. 3 exceções relacionadas ao princípio da legalidade, ou seja, 3 situações que, se acontecerem, não necessariamente precisariam de lei em sentido estrito. Que situações são essas? 1. Atualização monetária de base de cálculo. A atualização monetária, pessoal, é uma simples reposição do valor da moeda. É uma correção do valor que foi perdido com a inflação. Então, a atualização monetária não é aumento de tributo. Portanto, ele não se enquadra no princípio da legalidade. Quando eu atualizo monetariamente a base de cálculo de um tributo, eu não estou aumentando o tributo. Eu estou só repondo o valor daquela base de acordo com os índices oficiais de inflação. Por isso é que
A atualização monetária da base de cálculo de tributos não é matéria de reserva legal. Pode ser feito, por exemplo, por um decreto, por um ato infralegal. Tá certo? Então, essa é a primeira exceção, digamos assim, ao princípio da legalidade. Segunda, fixação de prazo para pagamento de tributo, certo? Se eu tinha até o dia 10 para recolher um determinado tributo, isso alterou, agora eu quero só até o dia 5, eu só tenho até o dia 5. Essa alteração pode se dar por medida infralegal, não é matéria reservada à lei. Por quê? Mesmo motivo da base de cálculo, da atualização monetária. Não se trata de aumento de tributo, certo? Fixação de prazo para recolhimento não é aumento de tributo, nem exigência de tributo novo. Então, não precisa necessariamente de lei em sentido estrito para isso. A terceira, e aí sim a exceção mais importante, vocês precisam ter muito cuidado com isso aí, é aquela exceção que está prevista no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. É aquela que permite que o presidente da República, por ato unilateral dele, por exemplo, por um simples decreto, certo? Ele pode alterar, pode modificar as alíquotas de 4 impostos federais: Imposto de Importação, Exportação, IOF, Operações Financeiras, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Tá? Esses 4 impostos aí podem ter suas alíquotas alteradas por ato do presidente da República. Não precisa ser por lei formal. Então aí sim eu tenho uma exceção. Eu posso ter um aumento de tributo sem ser por lei formal, certo? Mas por que isso? Por que o Constituinte deu essa colher de chá para o presidente nesses 4 impostos? O que é que eles têm em comum? São 4 impostos regulatórios, pessoal. 4 impostos de natureza extrafiscal. Ou seja, são 4 impostos que têm como objetivo principal intervir em algum setor estratégico para o governo e não necessariamente gerar arrecadação. Então, imposto de importação, o intuito é controlar a entrada de produto estrangeiro no território nacional. Exportação, controlar a saída. Né? IOF, controlar operações financeiras, né? Mercado financeiro. E o IPI, controlar, aí, intervir de certa forma na industrialização de produtos. Então, são 4 impostos de natureza marcadamente extrafiscal. Então, por isso que o Constituinte resolveu dar uma colher de chá, digamos assim, para o presidente da República. Dar uma certa flexibilidade, para que ele tenha condições de adotar medidas rápidas, céleres, se entender que é pertinente intervir em algum desses setores. Tá certo? Então, essa terceira exceção aí é importante. Alterar alíquotas desses 4 impostos aí, o presidente pode fazer por decreto, por ato infralegal. Certo? Em relação ao princípio da legalidade, essas eram as principais considerações. Vamos para o princípio da isonomia, que é o inciso 2 do artigo 150, que também tem um destaque importante para a gente fazer aqui. O princípio da isonomia é aquele de que todos devem ter o mesmo tratamento, eu não posso discriminar ninguém em razão da sua profissão, da sua função, da sua ocupação. Tá? Então todos devem ser tributados, todos devem ser tratados de forma igual. Só um destaque aqui. A igualdade aqui que se busca é aquela igualdade material. É aquela isonomia aristotélica, né? Tratar iguais os iguais, tratar de forma diferente quem está em posição diferente, na medida das suas desigualdades, né? Isso é o que vale aqui. Então, a pergunta é: pode haver tratamento tributário diferenciado? Eu posso dar um tratamento diferenciado para uma determinada pessoa, para um grupo de pessoas, para um setor, e não dar o mesmo tratamento para outro? A resposta é sim, em alguns casos isso vai ser possível. O que é que eu preciso atentar aqui? O segredo para saber se o princípio da isonomia foi ou não cumprido é perceber se há correlação lógica entre o tratamento tributário diferenciado e o elemento de discriminação. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, está na nossa nota de aula também, certo? Posso conceder, por exemplo, isenção para a indústria têxtil e não conceder para a indústria automobilística? Pode ser que sim, é possível. Não necessariamente isso vai ferir o princípio da isonomia. Por quê?
Porque pode ser que a indústria têxtil esteja passando por uma dificuldade que a indústria automobilística não está passando. São indústrias autônomas, não há competição entre elas. Então seria perfeitamente possível, não haveria problema nenhum, eu não estaria intervindo em detrimento de uma ou outra, se eu concedo uma isenção para a indústria têxtil e não concedo para a automobilística. Então isso aí seria possível. Posso estabelecer tratamento diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte? A Constituição já autoriza isso expressamente. A microempresa, empresa de pequeno porte, entende que elas precisam de um incentivo, precisam de um estímulo para que possam competir em pé de igualdade com as grandes empresas, empresas de grande porte. Tá? Então, é um tratamento tributário diferenciado, é uma discriminação, mas que nesse caso se justifica. Tá? As microempresas estão em situação de desigualdade em relação à grande empresa. Então, dar um tratamento tributário diferenciado para elas se justifica, tá? Para que elas cheguem num nível de competição parecido ali com a grande empresa. Então, é um tratamento tributário justificado. Agora, por exemplo, o que é que poderia causar um desequilíbrio e se tornar uma injustiça? Imagina aí que a União decide dar uma isenção de IPI para GM, para General Motors, e não dá a mesma isenção para Ford, para Toyota, para Honda. Aí haveria uma discriminação, né? Porque GM, Toyota, Honda, Renault, etc., concorrem no mesmo ramo, né? Disputam o mesmo nicho de mercado. Então não seria justo dar uma isenção de IPI para uma montadora e não dar mesmo tratamento para as demais. Aí eu estaria discriminando um desses agentes, eu estaria provocando um desequilíbrio nesse setor automobilístico. Então aí o critério de discrimine não seria justificado. Outro ponto que a gente até já discutiu em sala de aula, já comentamos isso, servidor público municipal pode ter isenção de IPTU pela simples razão de ser servidor público municipal? O município de Fortaleza, por exemplo, ele concede isenção. Se você é servidor público municipal, proprietário de um único imóvel, usa para sua residência, o município lhe concede uma isenção de IPTU. Tá? Isso é justo? Isso respeita o princípio da isonomia? Nesse caso aí, me parece que está havendo claramente uma discriminação em razão da ocupação. A isenção é unicamente porque o sujeito é servidor público municipal. No que é que isso se justifica? Por que um servidor público municipal é diferente de qualquer outro cidadão? Né? Então, conceder tratamento diferenciado só em razão da ocupação, da função, do cargo, aí me parece que há uma violação clara ao artigo 150, inciso 2 da Constituição. O tratamento diferenciado não se justifica aí. O critério de discrimine não é fundamentado. Tá? Então, o segredo é esse, pessoal. Toda vida que lhe perguntarem, olha, essa situação, respeita ou não respeita o princípio da isonomia? Antes de responder, reflitam. O critério de discrimine é justo? Se fundamenta? Se justifica? É razoável? Se for, ok, atende ao princípio da isonomia. Se não, como nesse caso do servidor público municipal, aí o princípio da isonomia foi violado e a medida é inconstitucional. O tratamento tributário diferenciado não se sustenta. Tá certo? Ok? Vamos passar para um outro princípio aí também relacionado um pouco com o princípio da isonomia, que é o princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva, pessoal, está lá no 145, parágrafo 1º da Constituição. E, em resumo, qual é a ideia desse princípio da capacidade contributiva? Acho que o próprio nome já entrega um pouco, né? O próprio nome já sugere o que é que esse princípio traz para a gente. Ora, a ideia aqui é que cada cidadão, cada contribuinte, seja tributado na medida de sua capacidade, certo? Na medida de suas possibilidades. Né? Então, a ideia aqui é o quê? Em troca de miúdos, é exigir mais, cobrar mais de quem tem mais, cobrar menos de quem tem menos. Essa é a ideia. Então, cada tributo ele é graduado conforme a capacidade contributiva do cidadão.
certo? Destaques aqui em relação a esse princípio que eu faço para vocês. Literalmente, a Constituição, no artigo 145, parágrafo 1º, ele fala só nos impostos. Os impostos terão caráter pessoal e serão graduados conforme a capacidade econômica de cada cidadão, certo? Então aí vale a pergunta, né? Olha, é só imposto que respeita o princípio da capacidade contributiva ou os demais tributos também? Afinal, tributo é gênero de que são espécies, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. A gente já viu isso, né? Então, desse universo de tributos, só os impostos devem obediência ao princípio da capacidade contributiva ou os outros tributos também? Isso é uma polêmica na doutrina, isso não está resolvido, certo? O campo majoritário entende o seguinte, olha, para impostos é obrigatório. Para as demais espécies seria recomendado que se observasse a capacidade contributiva, certo? Agora, literalmente, vendo o texto da Constituição, ela só faz essa exigência para os impostos, tá certo? E aí, mais 2 pontos para a gente finalizar. Finalizar o vídeo e para finalizar esse princípio da capacidade contributiva, né? Essa primeira parte da nossa aula sobre princípios constitucionais tributários. Como é que, na prática, eu realizo esse princípio da capacidade contributiva? Vendo os impostos que a gente tem aí, como é que isso é posto em prática? Como é que eu cobro mais de quem tem mais? Como é que eu cobro menos de quem tem menos? Tem 2 critérios aí, pessoal, que podem ajudar nisso e que são muito aplicados no direito tributário. Um é o critério da progressividade, certo? O que é que significa isso? O imposto de renda, por exemplo, ele é um imposto progressivo. O que é que significa? Significa que as alíquotas do imposto de renda vão aumentando à medida que a base de cálculo aumenta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, em outras palavras, o seguinte: quanto mais rendimentos você aufere durante o exercício, quanto mais dinheiro você ganha durante um ano, mais imposto de renda você paga. Mais alta vai ser a alíquota de imposto de renda. Tá? As alíquotas variam lá de 7,5% até 27,5%. Certo? Então, à medida que a base de cálculo vai aumentando, as alíquotas vão aumentando. Então, sei lá, se você ganha R$2.000 por mês, você está na faixa de alíquota menor ali, de 7,5%. Se você ganha, por exemplo, R$8.000 por mês, você já fica na faixa máxima de alíquota, 27,5%. Então, à medida que os seus rendimentos vão aumentando, a sua capacidade contributiva, pelo menos em tese, também aumenta e as alíquotas progressivamente aumentam. Tá certo? Então, essa é uma possibilidade, é um critério. Progressividade. Impostos pessoais, como imposto de renda, podem ter esse critério aplicado, o critério da progressividade. Então, quanto mais a base de cálculo aumenta, maior será a alíquota. No caso do imposto de renda, quanto mais rendimentos você ganha, mais alta é a alíquota que você vai pagar de imposto de renda. E o outro critério é o da seletividade, para impostos reais, né? Impostos que incidem sobre coisas, por exemplo, ICMS, o IPI, são tributos que incidem sobre mercadorias, produtos industrializados. Então, como é que eu vou aplicar a capacidade contributiva nesse tributo? Por exemplo, o tributo sobre a venda do arroz, do feijão, do macarrão, da bebida, do celular, da camisa, da roupa, da meia. Sobre esses produtos, qual é a alíquota que eu devo aplicar? Uma alíquota mais alta ou uma alíquota mais baixa? Qual é o critério? E aí o critério costuma ser o da seletividade. O que é que isso significa? Quanto mais essenciais forem os produtos, menores serão as alíquotas. Quanto menos essenciais, maiores serão as alíquotas. Tá? Então, por exemplo, produtos da cesta básica, que compõem a cesta básica, o arroz, feijão, macarrão, etc. São produtos mais essenciais, ou seja, são produtos que uma parte significativa da população, inclusive a população mais carente, precisa ter acesso a esses produtos. Então são produtos muito essenciais. Logo, eu não posso colocar uma alíquota muito alta. Eu preciso colocar uma alíquota baixa ou até mesmo uma alíquota zero para esses produtos. Certo? Agora, por outro lado,
cigarro, bebida alcoólica, produtos considerados supérfluos, tá? Que não são essenciais para a população, esses produtos podem ter uma alíquota mais elevada, porque parte do pressuposto de que só pessoas com maior capacidade contributiva, com melhores condições financeiras, é que terão acesso a esses produtos. Então é possível aplicar uma alíquota mais alta. Tá? Então, tanto o critério da progressividade quanto o critério da seletividade ajudam na concretização do princípio da capacidade contributiva. Tá certo? Então vamos ficar por aqui nesse primeiro vídeo, tá? Tratamos aí desses 3 princípios iniciais aí, legalidade, isonomia e capacidade contributiva. Eu volto depois com outro vídeo para a gente tratar dos demais princípios constitucionais tributários, tá certo? Reforçando, a atividade já está no portal, baixem a nota de aula, leiam, façam as questões que estão na atividade aí, e aí na quinta-feira CD noite para a turma noite e na sexta-feira AB manhã para a turma da manhã, a gente vai ter nosso momento de interação, tá certo? Eu vou mandar mensagem no portal para vocês informando qual é a ferramenta, ok? Mas já fica agendado aí, se prepare, se programe para a gente tirar as dúvidas. Um abraço, até a próxima.